Fala galera do Papo de Dente, beleza? Vamos continuar aqui o nosso papo com o Dr. Augusto. Agora a gente vai falar sobre um tema novo, relativamente novo, né, doutor? Porque a odontologia hospitalar, por mais que ela não seja tão nova assim, mas tem muitas pessoas, dentro da odontologia inclusive, alunos e pessoas já graduadas, que não conhecem tanto assim sobre essa especialidade. Então, doutor, a gente trouxe aqui justamente você para falar sobre isso. Fale um pouco mais sobre a odontologia hospitalar. A odontologia hospitalar, como você falou, ela é nova, mas ao mesmo tempo não é tão nova assim, porque desde 2024, né, ela foi aprovada como especialidade no CRO, e a gente tem a atuação do dentista no hospital já registrado desde 1950. Exatamente. Lá no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde tinha os bucomaxilo atuando, juntamente com a questão também da OH em pacientes politrauma. Então, já se sabe da atuação do dentista há muito tempo, mas só em 2024 que virou especialidade. Exatamente, é uma coisa que muita gente tem dúvida porque acha que é só o buco que age dentro da parte hospitalar, né? Mas a gente sabe que hoje em dia tem o especialista em odontologia hospitalar, justamente para isso. Quais seriam então as atribuições, os procedimentos que a pessoa que tem esse tipo de especialidade atua dentro do hospital? Então, as principais atribuições do dentista é estar no controle de infecções hospitalares, aquelas que são oriundas da cavidade bucal, tá, Lucas? No controle também e diagnóstico de algumas lesões bucais que possam acometer, seja em paciente entubado ou não. A principal a gente tem como a PAV, a pneumonia associada à ventilação mecânica, que o dentista ele entra como peça central na equipe multiprofissional para poder controlar e prevenir. Deixa eu ver o que mais. E também justamente em possíveis agravos bucais, que sejam atribuídos na exacerbação durante o tempo de internação, na doença que o paciente tem durante a internação, tá? Ou algumas medicações que ele faz também. Então, o dentista ele tem como principais atribuições essas. Eu, inclusive, doutor, estava acompanhando uma palestra sobre odontologia hospitalar, porque a gente já, justamente por ser uma especialização relativamente nova, por mais que não seja tão nova assim para a nossa área, tem muitos estudos hoje que falam justamente sobre a importância do dentista dentro do hospital, dentro da UTI, sem ser exclusivamente o bucomaxilo. Né? E fala justamente sobre isso que você falou, sobre controle de agravamento de lesões, de doenças sistêmicas, né? Justamente por controle da cavidade oral. Você poderia falar um pouco mais sobre essa importância do dentista, tanto na UTI quanto no hospital? Porque, justamente como eu falei, eu vi muitos estudos falando sobre infecções que o paciente tinha, que não melhoravam, que ficavam sempre agravando cada vez mais o quadro, e muitas vezes estavam associadas a um dente que precisava ser extraído, a uma infecção bucal que acabava virando sistêmica. Perfeito. A odontologia hospitalar tem vários campos de atuação, que a gente fala, né? Então, a atuação do dentista dentro da UTI nada mais é que dois campos de atuação. E a gente ter uma cavidade bucal comprometida, isso quer dizer o quê? Que ele está com um paciente com foco de infecção. Então o exemplo que você deu, ele é muito bom por causa que muitas vezes o paciente tenta se recuperar de uma infecção muitas vezes generalizada, mas o foco central e o foco principal dessa infecção generalizada é um foco bucal, que é esse dente que depois que extraiu esse dente, ou esse resto de dente muitas vezes, quando tira esse foco infeccioso original, a gente consegue controlar, e as medicações que eram para controlar aquela infecção generalizada começam a ter mais controle. Então você deu um ótimo exemplo, tá, Lucas? Mas não só isso, a gente tem, né, na UTI também alguns planos de ação, né, como protocolos operacionais para reduzir também o tempo de internação do paciente, reduzir custo hospitalar. Então o dentista ele entra como todo esse arsenal, né, de possibilidades. Agora, voltando mais para os nossos colegas que estão aí começando a vida acadêmica agora, né? Vão começar a se formar como novos dentistas. Com certeza vai surgir essa dúvida, até mesmo para dentistas que já estão formados, mas até para responder essa dúvida. O que leva alguém a escolher a odontologia hospitalar? Porque, como a gente falou, muitas vezes o dentista que trabalha no hospital, ele era associado apenas ao bucomaxilo. Sim. E agora também, querendo ou não, já puxando o assunto da CEOF, que é uma especialização ainda mais nova do que a odontologia hospitalar, pode ter mais dentista entrando dentro do hospital, em casos de cirurgia estética orofacial, para fazer cirurgias a nível hospitalar, mas que são outras coisas, outra especialidade. Sim.
Mas qual é a principal diferença ali da odontologia hospitalar? O que faria a pessoa escolher esse ramo ao invés de outras opções que também atuam dentro do hospital? Perfeito. O que a gente tem que entender é que as cirurgias estéticas da face, especialidade, a bucomaxilo e a OH, né, a odontologia hospitalar, cada uma tem seu campo de atuação no hospital. Diferente. Só que essa é a grande diferença. Uma tem atuação na urgência e emergência, trauma, cirurgia ortognática, entre outras, né? E as estéticas da face justamente vai entrar no hospital no campo de atuação para fazer cirurgias estéticas da face. Ela não vai estar, nem o bucomaxilo vai estar atuando junto com o OH. Então, quem escolhe fazer o OH é aquele profissional que vai estar atuando no controle de patologias sistêmicas que vão afetar o paciente acamado, que está hospitalizado, internado, que vai estar passando por algum tratamento médico, vai precisar de um tratamento odontológico antes daquele tratamento médico. Então, o campo de atuação é bem diferente, mas todos eles envolvem um foco em comum, o hospital, tá? Então, normalmente, a pessoa que escolhe fazer o OH, ela a gente chama de ponto fora da curva, né? Aquele que quer fugir do consultório, né? De forma habitual. Porque ele pode, obviamente, trabalhar no consultório e fazer hospitalar sem nenhum problema nenhum, mas normalmente a hospitalar chama muito mais ele porque ele requer muito mais o dentista. Então, estar no hospital, cuidando desse paciente acamado, esse enfermeiro, né, que está precisando de cuidados odontológicos. E aí é muito bom você ter falado sobre essa questão de sair um pouco do consultório, porque justamente a odontologia hospitalar, a odontologia como um todo, ela pode estar associada a atendimentos fora do consultório, né? O senhor conseguiria falar um pouco mais sobre a sua experiência também com atendimentos domiciliares, por exemplo? Porque tem que fazer acompanhamento de pacientes que estão no hospital, mas muitas vezes esses pacientes precisam de atenção também fora do hospital. E aí tem também a atuação do especialista em odontologia hospitalar nesse caso, certo? Certo. A domiciliar, ela entra, não necessariamente precisa ser especialista em hospitalar, a gente vê grupos no Brasil, tá, que fazem domiciliar, mas que não são da hospitalar, isso é muito importante ressaltar, obviamente, mas o especialista em hospitalar, ele pode, como deve, fazer também domiciliar, assim, ele querendo, porque aquilo que o paciente precisa de um tratamento em casa é um paciente que está muitas vezes acamado, mas não é aquele acamado que está no hospital, muitas vezes ele é um acamado que é um paciente que ele não consegue se locomover, ele recebe um suporte médico muitas vezes, mas a odontologia também se desloca para a casa dele, para fazer algum tratamento, fazer alguma necessidade ou até responder alguma queixa que se ele tiver com dor ou algo do tipo. Até porque o acompanhamento, né, você faz acompanhamento na UTI, depois quando o paciente recebe alta, faz acompanhamento ali no leito hospitalar, e aí isso seria mais como um complemento desse acompanhamento também, né? Sim. O paciente, como você falou, dificuldade de locomoção, alguma doença que impossibilita ele de ficar indo ao consultório, então já faz esse tipo de acompanhamento, certo? Com certeza, com certeza. E doutor, aproveitando que o senhor está aqui, fala um pouco sobre a sua experiência como odontologista hospitalar, porque tem a galera que assistiu o podcast, né? Viu um pouco sobre a sua vivência dentro do mestrado, né? Dentro da sua especialidade, mas agora o senhor como especialista no seu dia a dia, o que o senhor pode estar transmitindo para os nossos colegas aí que estão assistindo o vídeo? Sobre a OH, né? Pois é, a OH, ela é uma especialidade nova, tá? Ela é uma especialidade onde o estudante que esteja interessado em saber mais, existem algumas especializações que buscam justamente formar o aluno para atender a nível hospitalar, então obviamente tem esse é o diferencial, e eu acho que hoje a atuação do dentista no hospital ela é imensa, porque a gente tem diversos hospitais com diversas especialidades que precisam de dentistas. Então a atuação do dentista não se destina somente na UTI ou num hospital geral. Todo hospital que seja um hospital que tenha leito de enfermaria e UTI ou até mesmo ambulatório é um hospital, seja de especialidade ou geral, para comportar no seu corpo clínico o dentista, tá bom? Você atendendo os seus pacientes.
Inclusive, hoje em dia já é lei que o hospital precisa ter um dentista. Sim. Normalmente eles acabam colocando um buco, né, no quadro, mas a importância da odontologia hospitalar ela vem crescendo cada vez mais. Porque, como eu falei no início, eu assisti algumas palestras, eu até estudei alguns artigos antes de conversar com o senhor, eu não queria vir despreparado. E tem muitos artigos que falam realmente sobre a importância da odontologia hospitalar no sentido de taxa de mortalidade. Até esse cuidado tipo, é cada vez mais essencial dentro do ambiente hospitalar. A redução de taxa de mortalidade, quando a gente vê os estudos ou até as matérias que saem pelas notícias, são muito associados à questão de pacientes com infecções nosocomiais, que são aquelas infecções hospitalares, principalmente a pneumonia associada à ventilação mecânica. Primeiro ponto. Então, ela cresceu fortemente, ela é uma das fortes que vem na odontologia hospitalar, que é o dentista no controle da PAV, tá? Da pneumonia associada à ventilação mecânica. Porém, a gente tem também a participação do controle de morbidade, mortalidade nos hospitais do câncer. Hospitais como o do câncer, que tem serviços, por exemplo, que o tratamento lá é a quimioterapia ou transplante de medula óssea. Esses são tratamentos, muitas vezes, que vão ter alguns efeitos colaterais naquele paciente e o dentista entra justamente para controlar aquele nível de infecção, controlar aquele nível também de mucosite oral que possa ter. Quem sabe que esses agravamentos, essas lesões bucais, têm um agravamento muito importante desses pacientes que possam levar ele a precisar ser entubado ou fazer uma sonda, se ele não tiver o acompanhamento adequado, sem um dentista treinado para isso. E agora, doutor, voltando aqui para o nosso colega que está se formando, o que ele precisa fazer, o que ele precisa focar para se tornar um especialista em OH? Quais são os caminhos que o senhor indicaria para ele seguir? Olha, eu penso na seguinte situação: para ser um bom OH, você tem que gostar um pouco de tudo na odontologia. Porque não é que você vá fazer um canal num paciente na UTI, você pode acabar tendo que fazer, mas muitas vezes você pode precisar saber sobre canal e endodontia num caso desse. Você pode muitas vezes atender um paciente domiciliar e você precisa fazer uma prótese para ele. Sim. Então eu acho uma restauração, uma extração. Exatamente. Então eu acho que é clínica integrada. Você tem que ser um profissional que saiba fazer um pouco de tudo para poder dar suporte para aquele paciente hospitalizado. Então esse é o caminho. É estudar um pouco de tudo, saber um pouco de tudo e saber executar um pouco de tudo também. Mas também, como o senhor falou, tem que saber sobre patologia, sobre identificação de doenças. Exatamente. Né? Eu acho que eu fugiu mesmo, mas o mais importante é justamente você saber fazer diagnósticos de lesão bucal, porque é o que mais aparece também e a gente é mais acionado para fazer, né, responder parecer no hospital é por lesão bucal. Entendi. É complicado que ali geralmente o paciente já está com a imunidade baixa. Né? Exatamente. E esse é o grande diferencial, que é aí que aparece mais lesão bucal, por causa que os pacientes que estão hospitalizados estão muitas vezes mais imunocomprometidos. E o senhor indicaria hoje em dia, para os nossos colegas que estão assistindo aqui, o senhor indicaria essa especialidade? Porque é uma especialidade nova. Muita gente está aqui, se clicou nesse vídeo e está assistindo até agora, porque tem interesse em conhecer a odontologia. O senhor, como especialista já, mestre, indicaria para quem está começando essa especialidade já ou seria como uma segunda, terceira especialização? Eu com certeza indico, principalmente quem é da região norte, a gente tem que ter mais pessoas especializadas aqui, principalmente para ter pessoas mais ativas solicitando justamente a força que o dentista tem, né? A gente tem uma força maior de dentistas especializados em OH aqui na região norte para a gente poder justamente lutar pelos nossos direitos de poder atender com qualidade, bem remunerado e tudo mais. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado mesmo. Tá bom? A gente vai deixando o vídeo por aqui. Galera, se você assistiu até aqui, é porque esse tema ele é do seu interesse, então já deixa um like, compartilha aí com seus amigos e comenta quais outros temas você acha interessante. Se você quer ver o Dr. Augusto aqui de novo, deixa seus comentários aqui, tá bom? E deixa ideias também para os próximos vídeos. A gente vai estar sempre trazendo novos especialistas falando cada vez mais sobre essa área da odontologia que a gente tanto ama e que tem muita coisa ainda para falar. Muito obrigado para você que assistiu até aqui, um abraço e até mais.